Olá, meu nome é Daci Mendes e este é o canal Graça e Fé. E nos vídeos do momento estamos falando sobre a eternidade. Então, vamos dar continuidade neste assunto. E o principal assunto é por que Deus ele não desfez do seu plano de criar o ser humano, visto que Deus é atemporal e ele, olhando para o futuro, ele já viu que o ser humano ia pecar. Mas mesmo assim, Deus não desistiu do seu plano de criar o ser humano, visto que ele viu que ia pecar, então haveria sofrimento e morte e até mesmo condenação. Por que Deus não desistiu? Então, este é o assunto. E, primeiro, a Bíblia diz que Deus já nos amava. Quando Deus planejou criar o ser humano, e Ele olhou lá no futuro, e Ele já nos viu, Ele já nos amou, a Bíblia diz. Deus já nos amou e então, como eu fiz a comparação da mãe grávida, que a mãe preparou todo o quartinho do filho, todas as coisas, gastou muito ali, com muito amor para preparar tudo para aquela criança e de repente ela ficou sabendo que aquele bebê ia vir com uma deficiência, mas ela não desistiu daquela criança porque ela já amava. Deus fez a mesma coisa, Deus fez muito mais, na verdade. Porque aquela mãe, ela disse, se precisa eu dou a minha vida pelo meu filho, jamais eu vou desistir do meu filho, se precisa eu dou a vida por ele. Ela estava dizendo no sentido de se doar por aquela criança, né? Que é óbvio que não precisa dar a vida, literalmente, mas ela estava dizendo no sentido de se doar. Mas Deus, quando ele olhou e viu que o ser humano ia pecar, ele não desistiu, porque ele já nos amava, como também a mãe grávida já amava, por isso que ela não desistiu. E Deus disse a mesma coisa, eu dou a minha vida por eles, mas eu não desisto desses meus filhos. Mas quando Deus disse eu dou a vida, Deus não estava dizendo eu vou me doar, vou me esforçar. Não, Deus estava dizendo literalmente, eu dou a minha vida por eles. Porque Deus já viu que não havia como o ser humano voltar para ele. Não havia como o homem ser justificado diante dele, como ele resolver este problema. Ele não tinha nada, não havia nada que o ser humano poderia fazer para ser justificado diante de Deus. Não havia qualquer esforço humano diante de Deus seria inválido. Então, foi por isso que Deus enviou a lei de Moisés, para provar isto para a humanidade. Mas depois eu vou estar falando sobre isto. Então, Deus disse, eu dou a minha vida por eles. E Deus estava dizendo literalmente quando Deus disse, eu daria a minha vida por eles. Porque ele estava disposto a sofrer cruel sofrimento. E Deus, como eu disse em um vídeo, eu disse, Deus, ele teria que pagar a pena máxima. Não é que ele teria que pagar, na verdade, ele nem teria que fazer nada, né? Se ele poderia fazer justiça, lançando nós na condenação. Mas ele disse, eu os amo e eu vou fazer justiça, porque Deus não passa a mão no pecado, mas ele disse, eu vou fazer justiça, eu mesmo recebendo o castigo no lugar deles. Por amor, Deus fez isso. Não é porque Deus tinha prazer na dor. Quem é que tem prazer na dor e no sofrimento? Né? Deus, ele fez isso por puro amor. E então,
ele decidiu dar a sua vida pela humanidade. Então este é o motivo, porque ele já nos amava e porque ele tomou uma decisão, um propósito. Ele disse, eu dou a vida por eles, mas eu não desisto deles. E segundo lugar, Deus, ele viu que o tempo que então, com o pecado, algumas coisas sofreu algumas mudanças. É claro que o plano de Deus não mudou, mas porque o desejo de Deus, o plano de Deus é que nós estejamos com Ele por toda a eternidade, em glória. Mas algumas coisas sim mudaram. Quando o homem pecou, lá na frente, quando o homem pecou, Deus sim, ele teve que fazer um julgamento, houve julgamento e houve condenação. Só que Deus, ele faz como um juiz que, por exemplo, como eu ouvi uma comparação, né, que alguém fez uma comparação, um juiz de trânsito e de repente ele está ali em seu tribunal e de repente aparece diante dele o seu filho, que cometer ali um delito, e o seu filho vem ali naquele tribunal, é levado ali, então ele é julgado e ele é condenado porque realmente o pai, que é amoroso, mas é justo juiz, ele teve que julgar e condenar o seu filho, porque realmente o seu filho merecia aquilo. Então, mas aí esse pai, ele tira a beca de juiz, ele desce, tira a carteira do seu bolso e paga aquela multa que o seu filho teria que pagar, aquela multa tão alta, aquela penalidade, ele paga o preço. Jesus, Deus, ele estava disposto a fazer a mesma coisa. Ele estava disposto a se despir da sua glória. Ele estava disposto a mudar as suas vestes, entrar na pele humana, descer nesse buraco, né? Descer, porque quando Adão pecou, foi como se nós tivéssemos caído dentro de um buraco, né? Então, Deus estava disposto a descer ali para nos resgatar. Então, e ele fez isso para toda a humanidade. E assim a humanidade foi condenada. Mas ele condenou, mas ele também já fez o plano, né? Aliás, quando ele viu que o ser humano ia pecar, ele já fez o plano. Antes do ser humano pecar, ele já fez o plano. Então, de resgate. Então, ele fez o plano, e este plano para nos livrar dessa condenação que, de fato, essa condenação já existia. E essa condenação não existia para o ser humano. Não. Essa condenação que já existia para o diabo e seus anjos. Tanto que naquele dia, Deus vai falar isso. Isso foi feito para o diabo e seus anjos. Deus vai dizer, eu já falo em outro vídeo, então não vou explicar aqui. Então, não foi feita a condenação para o ser humano. Mas Deus, ele, como é um juiz justo, ele é o juiz justo, o justo juiz da terra. Então Deus, ele sim julgou e condenou. Mas, como um pai amoroso, como juiz justo, ele fez isso. Mas como pai amoroso, ele contornou a banca, tirou a sua beca, tirou o seu dinheiro e pagou. Deus desceu ao mundo, trocou suas vestes de glória, despojou-se de sua glória divina e dos seus atributos divinos, desceu, veio aqui, comeu poeira aqui, nas estradas poeirentas, sofreu e se vestiu em pele humana, sofreu com a humanidade aqui e pagou com o seu próprio sangue por nossa redenção. Pagou
o preço mais alto, que alguém poderia pagar. E só ele poderia pagar este preço. E eu vou falar isso em outro vídeo. Então, quer dizer, Deus, ele fez tudo, ele planejou fazer justiça perfeita, porque para ele tem que ser perfeita. Então, não poderia ser outra pessoa fazer, teria que ser ele próprio, porque só ele preenche todos os requisitos da sua própria perfeita justiça. Então, só ele poderia preencher as exigências, todos os requisitos da sua própria exigência, da sua própria justiça. Então, ele sabia que ele literalmente teria que morrer por esse filho, que é a raça humana. Então ele disse: eu morro por esse filho, por esses filhos, mas eu não abro mão, porque eu os amo. E ele tocou em frente o seu plano, porque ele nos amou. Ele nos amou com um amor incalculável. E este é o motivo. O terceiro motivo: Deus, sendo um ser atemporal, Deus, ele conta entre o tempo e a eternidade, dando valor à eternidade, porque eternidade é eternidade, tempo acaba. E Deus sabia que o tempo de vida humana seria tão curto, tão passageiro. E na eternidade, ele já havia preparado um reino de glória perpétua, um reino de estupenda glória para o ser humano. E a Bíblia fala sobre esse reino de glória. E eu vou estar dizendo. Então, o tempo é passageiro. E Deus sabia que a fase de vida humana seria muito curta. É óbvio que quando Deus avalia o tempo, Deus, ele avalia cada vida. Cada vida. É claro que o tempo de vida humana não seria assim tão curto. Tanto que o ser humano já está, biblicamente, há 6.000 anos. Então, 6.000 anos da criação. E ainda não fechou a história. Mas, para Deus, 6.000 anos é como 6 dias. Porque 1.000 anos para Deus é como um dia é como 1.000 anos. Para Deus, isso anos, tempo, não é nada para Deus. E também esses 6.000 anos não é 6.000 anos de sofrimento. É anos de sofrimento para cada ser humano, porque ninguém vive 6.000 anos. Então, o ser humano não ia viver 6.000 anos dentro de um sofrimento insuportável. Não. Cada geração, né, tem as suas fases, cada geração tem o seu tempo, né? Que uma geração é aproximadamente 40 anos. Então, é claro que as pessoas vivem 2 ou até 2 gerações e pouco, mas Deus avalia assim: cada ser humano, ele nasce, vive e morre, e durante esse período todo, não existe ser humano que tenha a infelicidade de ter todos os seus dias de vida em sofrimento. Isso não existe. A vida humana é difícil? É. Mas a vida humana, a vida na Terra é insuportável? Óbvio que não. Se fosse insuportável, o ser humano ia querer, não ia dar valor nenhum à vida, ia querer morrer.
Por que que o ser humano, quando ele vai no médico, que ele descobre que ele tem um problema, ele chora, ele fica muito triste? Porque ele não quer morrer. Por que que ele não quer morrer? Porque a vida é boa. Ele não quer morrer porque a vida é boa. Se a vida fosse ruim, se a vida fosse uma tortura, se a vida fosse como uma condenação, sofrimento de uma condenação, o ser humano, ele, óbvio que ele ia querer morrer. Eu creio que quem está em um lugar terrível, ele vai, né? Ai, se isso chegasse ao fim, ai, se isso chegasse ao fim, né? Queria que terminasse tudo, porque está em sofrimento. Agora, o ser humano sabe o que ele quer? Ele quer comprar carro, ele quer trocar o carro, ele quer construir casa nova, ele quer comprar uma chácara para plantar, para colher. Eu vou plantar melancia, vou fazer um pomar. Ele está cheio de programações, né? Eu quero ter bastante filho, eu quero fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque a vida é boa. Quando ele vai no médico, que ele descobre alguma coisa, ele quer se tratar, ele corre atrás do tratamento, ele corre atrás da cura. Por quê? Porque a vida é boa. E Deus sabia disso. Deus sabia que o tempo de vida humana não seria um tempo ruim. Seria o ser humano ia amar a vida. Ia se apegar tanto a essa terra que muitos não iam querer nem o céu. Quando vem alguém falar do céu, muitos não querem nem ouvir. Por quê? Porque ele não entende que essa vida é passageira e ele tem em seu coração o entendimento de que a vida é boa. Ele não quer nem pensar em outra coisa. Quando pensa, fala do fim dos tempos, fala alguma coisa que vai acontecer, já fica, já esquenta. A cabeça já não gosta, já sente mal. Não, a gente quer mais é viver. Para com essa conversa, a gente não quer saber disso. A gente está em outra, a gente quer curtir a vida. Então, o ser humano, ele gosta da vida. E Deus sabia disso. Então, eu vou dar continuidade deste assunto e depois mudar para o próximo assunto o próximo vídeo. Então, até já.